Saudações, bem-vindos a mais um vídeo aí durante essa época sombria. Então vamos falar um pouco hoje a respeito de um exercício envolvendo alinhamento de 3 pontos. Então, recapitulando a aula passada, para eu ter 3 pontos alinhados, né, o meu resultado tem que ser igual a 0. A gente monta como se fosse um sistema de determinantes e o resultado tem que ser igual a 0. Se o resultado for igual a 0, significa que os pontos estão alinhados. Se o resultado for diferente de 0, significa que os pontos não estão alinhados. Tá? Na dúvida, é só procurar nos vídeos anteriores aí que eu já postei. Nesse exercício aqui, está dizendo o seguinte: determine x de maneira que os pontos A, B e C sejam os vértices de um triângulo. A primeira pergunta que você deve fazer é: será que esses pontos estão alinhados ou não? Para eu ter um triângulo, os pontos não podem estar alinhados. Se eu pegar 3 pontos aqui alinhados, 3 pontos alinhados, ou seja, são colineares, eles estão na mesma linha, na mesma reta, então eu não consigo aqui fazer um triângulo. Agora, se eu tiver 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não estejam alinhados, vou pegar aqui, 3 pontinhos, eles não estão alinhados, logo eu consigo fazer um triângulo, certo? Então aqui, na hora que eu montar o meu esqueminha, eu já tenho que lembrar que o meu resultado tem que ser diferente de 0, tá? Justamente porque eu tenho que formar um triângulo. Então vamos lá, vou pegar o ponto A, 3 e 5, ponto B, 1 e 3, e o ponto C, x e 1. Aqui é a nossa incógnita, né? Determine x. X e 1. E aí, na minha terceira coluna, eu preencho com o número 1. Certo? Para resolver agora, eu copio as 2 primeiras colunas ao lado direito aqui. Então, vou copiar 3, 1 e x. Cinco, 3 e 1. Se eu quisesse saber se esses pontos estivessem alinhados, eu colocaria aqui igual a 0, porque eu estaria verificando a condição de alinhamento desses pontos. Mas aqui, eu quero saber o valor de x de tal modo que esses 3 pontos sejam vértices de um triângulo. Então, voltando aqui no rascunho que eu fiz, para ser um triângulo, os 3 pontos não podem estar alinhados. Então, eu vou colocar aqui, tudo isso deve ser diferente de 0, certo? E aí eu vou resolver. Eu utilizei a palavra determinantes aí porque nos remete à resolução de determinantes. Então aqui, eu vou multiplicar, vou fazer de vermelho aqui, aqui eu vou multiplicar esses 3 carinhas aqui, somar com a multiplicação desses carinhas aqui e somar com a multiplicação daqui. Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 1, ou seja, vai dar 9. Mais 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x. Mais 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. Agora eu vou fazer para a esquerda. Então, é menos. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui.
eu vou fazer essa diagonal aqui, menos o produto dessa outra diagonal aqui, menos o produto dessa outra diagonal aqui, certo? Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. Menos 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. E menos 1 vezes 3, 3, 3 vezes x, 3x. Tudo isso tem que ser diferente de zero. Então, agora fazendo aqui, ó, vamos verificar os termos semelhantes. Ó. X e x. Então, eu estou fazendo 5x menos 3x. Eu vou ter 2x. E aí, agora, fazendo aqui, ó, 9 mais 1, 10. 10 menos 5 dá 5. 5 menos 3, 2. Então, fica 2x mais 2, diferente de zero, certo? Então, eu tenho 2x, diferente, menos 2, certo? Passei o 2 para lá, operação inversa. E aí, fica x, diferente de menos 2. O carinha aqui está multiplicando, operação inversa, para o outro lado, dividindo. Portanto, o x precisa ser diferente, menos 2 dividido por 2, diferente de menos 1. Certo? É a nossa resposta aí. Ok? Então, esse tipo de exercício aqui, você precisa do pré-requisito da condição de alinhamento de 3 pontos. Né? 3 pontos para estarem alinhados, quando você monta esse esqueminha aqui, ó, você vai verificar, tá bom? Você vai verificar se os pontos estão alinhados. Então, tu coloca aqui que é igual a zero. Se o resultado for igual a zero, significa que os pontos estão alinhados. Agora, se o resultado for diferente de zero, significa que os pontos não estão alinhados. Agora, nesse exercício aqui, eu já coloquei que precisa ser diferente de zero, justamente porque eu quero verificar se os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. E para eu formar um triângulo, os pontos não podem estar alinhados, tá bom? É isso aí. Let's go!